Então, gente, vamos começar o nosso encontro. Amém. Nós que estamos aqui, vocês que estão nos vendo aí, são todos muito bem-vindos, né? Nossa caminhada hoje é interessante, falar um pouco sobre a questão da educação e as suas relações aí com as questões da modernidade e questões do planejamento. Muito bem. Então, Educação Cristã 1 é o módulo que a gente vai trabalhar. O contexto aí é educação e modernidade, num primeiro momento. No segunda parte, nós vamos ver a educação e o planejamento. Meu nome é Elias Batista dos Santos, o e-mail está aí. Se precisar comunicar alguma coisa, estamos à disposição. Queremos agradecer aí o nosso pastor Michel pela oportunidade que nos deu de estar aqui conversando com vocês sobre estas questões. Nós temos muito interesse na área da educação, porque militamos com a educação desde 1986. Então, é um tempinho que a gente vem lutando com essas questões aí da educação, tanto no ensino público quanto no ensino particular e no ensino teológico. Nós estamos lidando com ele desde 98, que a gente começou a lidar com o ensino teológico. Nesse meio tempo aí tivemos a oportunidade de fazer um mestrado e concluir agora o doutorado na UNB, agora no mês de maio. Então, na área da educação, a gente tem aí algumas contribuições, quem sabe, para conversar, para dialogar com os irmãos, sempre pensando naquela perspectiva que a educação é uma coisa em movimento. Eu não posso pensar a educação como sendo algo estático, parado. Eu tenho que pensar a educação como sendo algo em movimento. Assim como o ser humano está em movimento, a educação também é algo que se movimenta, né? Então, vamos pensar essas ideias aí e essas questões. A nossa ementa, então, desafios modernos da educação cristã, e são muitos. A gente vai dar uma olhada aí, são muitos desafios. Nós vamos tentar analisar esses principais desafios no contexto da educação cristã. Como é que a gente pode mapeá-los e como é que a gente pode enfrentá-los no nosso dia a dia. Não sei como é que é a função de vocês aí na igreja, vocês militam com a educação cristã, vocês trabalham nessa área, escola dominical, culto, essa área que os irmãos trabalham, né? Vocês que estão assistindo aí também devem estar militando com essas questões da educação. E a modernidade ou pós-modernidade tem uma briga infinita aí com os filósofos e sociólogos nessa caracterização, se a gente chama de modernidade ou chama de pós-modernidade. Para alguns, nós ainda estamos permeados aí pela modernidade, para outros, modernidade já ficou para trás, pensam em pós-modernidade e outros pensam em outras coisas, mas o importante é que o negócio está cada dia mais complicado para a igreja funcionar. E quando se fala de igreja, se fala de educação. Jesus, por exemplo, lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, ele diz assim o texto: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então ele ensinava, pregava, orava e curava tudo simultaneamente. É isso. Então, não tem como separar o ensino, não tem como separar a educação do fazer cristão. Não, hoje não é culto de ensino. Tá bom, então é culto de quê? Não, nós vamos fazer um culto só de tal coisa. Como é que eu faço um culto só de tal coisa? Culto é culto. No culto nós aprendemos, ensinamos, cantamos, louvamos, curamos, somos curados. O culto é isso. Mas nossa sociedade aí, por causa da influência do positivismo, gosta de separar todas as coisas. Vai cortando, e as igrejas estão incorporando esse tipo de pensamento. Então, o culto de segunda-feira é o culto disso.
O culto de terça é o culto daquilo. O culto de domingo é o culto daquele outro. No Novo Testamento a gente tem esse problema, né? Jesus está curando e alguns falam, o dia de curar é tal, que ele venha outro dia, porque hoje não é dia de curar ninguém. No sábado não é dia de curar, tem dia de curar, vem nesse dia de curar. E Jesus criticou esse negócio, falou, não é assim. E a gente continua ainda hoje nessa perspectiva muito bipartida, né? A gente gosta de dividir em quantas partes, em quantos pedaços, o que é isso, o que é aquilo. E aí a educação sofre com isso também, porque a gente não tem uma educação que seja integral, a gente tem uma educação que é partida. Você quer aprender? Então vem no culto da escola dominical, que é o culto de aprendizado. Você quer aprender, vem naquele culto. Se você quer tal coisa, então vem no culto lá, que é o culto dos casais. Se você quer casal, você vem no culto de casal. Você é empresário, então você vem no culto tal, que é o culto do empresário. Você vem no outro culto de lá. Meu Deus! Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente percebe que Jesus ensinava, pregava, curava, conforme as coisas iam acontecendo, assim como é a vida de todos nós, né? Então, esse resgate, essas questões da modernidade, a gente vai dar uma olhada nesse dia de hoje. E a segunda parte do nosso curso hoje vai falar um pouquinho sobre o planejamento e a escolha do currículo. Que estratégias que a gente pode ter para escolher, para planejar? Precisa planejar? Né? Precisa. Será que precisa planejar? Ou esse negócio de planejamento, esse negócio de currículo... É coisa lá para o mundo secular. Aí lá vai mais uma divisão, né? Isso é coisa lá do mundo secular. Nós não. No mundo cristão, no mundo eclesiástico, não precisa dessas coisas de currículo. O pastor chega lá, o professor chega lá e dá aula daquilo que ele quiser, da forma que quiser. Ou então ele pega uma revista aí qualquer e segue essa revista. A revista é o currículo. Será que é isso mesmo? Será que a revista é o currículo? Será que as pessoas têm que planejar para nós? São questões que a gente vai tentar discutir ao longo do nosso curso. Tem alguma questão inicial aí que queiram colocar? Antes da gente continuar a nossa discussão? É isso mesmo? Você vai voltar no próximo mês, a próxima aula? Essas coisas tudo você falou, não dá para dizer que era um dia. Num dia, né? Eu acho que são 2 módulos, né, pastor? São 2 módulos, ok? Mas a gente vai... Esse primeiro módulo, a ideia é contemplar estas questões que falamos aqui rapidamente. Muito bem. Então, pensando nessa inserção da educação no mundo moderno aí, eu pensei da gente trabalhar a aula de imagens, exatamente por causa dessas questões que ele está falando ali. São muitos conceitos para serem trabalhados num tempo menor, e eu creio que a imagem vai ajudar a gente a conversar e a destrinchar esse nosso desafio. Então eu vou trazer uma série de imagens aí, a gente vai observar as imagens, enquanto estivermos observando as imagens, vai colocando aí os conceitos e os conteúdos necessários. Então, estão dispostos a enfrentar essa batalha de pensar, né? Você vai pensar, eu vou ter que pensar. Não tem um negócio já pronto que eu não preciso pensar? Já me dá o gabarito do negócio, eu vou lá e faço. É muito mais simples. Aí, meu Deus, esse homem vem falar de pensamento e não é uma coisa que está em comum aí. Então vamos ver a primeira imagem aí que a gente tem. O que essa imagem fala para nós? Olha o olhar, olha a expressão facial. O que essa imagem está passando para você aí que está nos vendo? O que essa imagem está passando para você? O que essa imagem está passando para nós aqui? Em uma palavra rápida, o que a gente poderia dizer que essa imagem estaria passando? Preciso focar. É preciso focar. Muito bem. Está sem foco, né? E para você, irmão? Numa palavra dinâmica, rápida. Curiosidade. Curiosidade? Isso. Essa é a vantagem da imagem, né? A imagem dá múltiplas interpretações, múltiplas possibilidades. E a educação é assim também.
A educação, dependendo da maneira com que você olha, dependendo da ênfase que você percebe, ela vai ter um olhar. Tem gente que pode olhar para essa imagem aí e dizer assim, desespero. Mas tem gente que pode olhar e falar contemplação, foco. Outra pessoa pode dizer angústia, mas outros podem dizer outra coisa. Isso vai depender do sujeito que está fazendo a análise. A educação é a mesma coisa. A situação lá da igreja, da educação, como é que está? Isso vai depender de quem está olhando. Pode ser que para umas pessoas esteja maravilhosamente ótimo. E pode ser que para outras pessoas não estejam tão bem assim. Então, essa imagem inicial tem a ideia de que a educação vai depender da forma com que você contempla, da forma com que você observa. Como anda a educação lá na sua igreja, pastor? Como anda a igreja lá na sua igreja? Como é que anda a educação lá na sua igreja? Vai depender de você. Se você tiver um olhar X, a educação vai estar de um jeito. Mas se você olhar sob outra perspectiva, a educação vai estar diferente. E ao longo da história, nós temos muitos pensadores que vão observando os fenômenos educacionais. E nós temos aí muitas teorias, temos muitas ideias, temos muitas pessoas falando sobre educação, mas nós não temos tantas pessoas assim fazendo educação. Mas temos muito falando. Falando sobre educação tem muita gente. Paulo Freire, as ideias, né, quando ele diz, por exemplo, a diferença entre ativismo, né, e blá blá blá. Ele chama de blá 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 quando o indivíduo fica só falando sobre alguma coisa e não tem nada prático para ser feito. E ele chama de ativismo quando o sujeito faz e não pensa sobre aquilo que está fazendo. Ele separa então em blá 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 quando é só teoria perdida, e ele chama de ativismo quando é uma ação atrás da outra. Bom, pastor, mas eu não quero saber de ativismo, também não quero saber de blá blá blá. Então, ele traz a perspectiva da reflexão. O que é uma ação reflexiva? É uma ação pensada, é um pensamento que age, e é uma ação que pensa. Então, é uma ação pensante e um pensamento que age. Ok? Essa é a ideia que eu quero trazer para nós sobre a educação. Como sendo algo que, ao mesmo tempo em que está sendo feito, ela precisa ser pensada sobre. Para a gente não cair no ativismo, mas também para não cair no blá blá blá. O cara sabe tudo de educação, tá bom. Mas o que ele está fazendo em relação a isso? Aí o outro está lá só fazendo. Não, aqui a gente faz. Tá bom, mas para que lugar que está levando? A gente estava conversando ali no início com o pastor Michel, né? E ele dizia a preocupação dele em relação a determinados grupos religiosos hoje, em que as pessoas não estão sendo formadas, não está se pensando que tipo de liderança está sendo formada aí para a próxima geração. Liderança nenhuma está sendo formada. As pessoas estão num ativismo maluco, uma atividade após a outra, uma pregação depois da outra. Então, o camarada, no primeiro dia, prega sobre a ressurreição, no outro dia ele já está falando de maldição, no outro dia ele já está falando de família, no outro dia está falando de não sei o quê, e uma fala não tem absolutamente nenhuma relação com a outra, parece um balaio. Onde você olha assim, você fala, meu Deus, onde que está cada pessoa aí? Ok? Então a educação que a gente pensa é uma educação que age e pensa, que pensa e age, fundamentada naquilo que é chamado de praxis criativa. Ok? O que é a praxis criativa? É isso que Paulo Freire dizia. Não pode ser blá blá blá, mas também não pode ser ativismo. Tem que ser uma ação pensada e tem que ser um pensamento que age. Isso a gente chama de praxis criativa. Tranquilo? Vamos ver aqui uma outra imagem. O que essa imagem fala aí para vocês?
Olha lá. Está indo para onde a nossa educação cristã? Está indo para o ralo, está sendo sugada para baixo, né? Está sendo tragada. Né? Quem é que está dragando aí? Quem é que está puxando para baixo a educação cristã? O mundo. São esses valores modernos e pós-modernos que estão sendo criados. E que educação cristã é essa que nós estamos trabalhando? Vê aí a figura que a água está sendo sugada aí para algum lugar. Parece que está acontecendo isso. A gente conversa com um irmão mais antigo, ele vai dizer, no meu tempo, tal coisa. No meu tempo, tal coisa. Já Jesus dizia o contrário. Jesus dizia assim, ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Então parece que a igreja está na contramão do negócio. No meu tempo não era assim. Como... A gente não consegue perceber essas mudanças e a nossa educação não tem base para enfrentar essas mudanças. Daí o que acontece é que somos tragados, somos sugados, somos absorvidos. Aí os valores que são valores não cristãos vão sendo introjetados na própria fala do pregador, do professor, do ensinador. Por quê? Porque ele não tem base para discutir. Tudo que se fala lá fora, ele traz para o contexto cristão. Quantos ensinamentos cristãos que não são cristãos? Não tem uma origem cristã. Não tem uma origem na palavra de Deus. Você procura, tá bom, vou procurar esse troço na Bíblia. Aí você não acha. Meu Deus, onde esse cara tirou isso? Você não acha. Então são alguns conceitos que vão sendo introjetados, que você vai procurar, você fala assim, meu Deus, de onde saiu isso aí? Não foi da palavra de Deus. Por exemplo, um conceito que é muito badalado aí é oração forte. Você procura qual é a base bíblica para um conceito como sendo oração forte. Você fala, de onde saiu isso? E você não encontra na palavra de Deus nenhuma base para criação de um conceito como esse. Porque o crente, quando ora, ele ora a quem? A Deus. O poder da oração está em quem ora, ou o poder da oração está em quem responde? Em quem responde. Porque se o poder da oração estiver em mim, que estou orando, eu não preciso orar. Para que eu vou orar? Se o poder está em mim, para que eu vou orar? Eu vou orar a quem? A mim mesmo? Você aplica lá o poder. Pois é, eu aplico o poder e pronto, não preciso orar. Agora, se o poder da oração está em quem responde, quem ora não tem poder. Então esse conceito de oração forte é um conceito que não faz o mínimo sentido quando a gente olha na perspectiva bíblica. Porque quando o irmão ora, ele ora a Deus. Quem responde é Deus. Quando eu oro, quem responde é Deus. O poder está na minha oração e na dele, o poder está na mesma pessoa, Deus. Daí a gente chama Deus de todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Com razão que nós dizemos que ele é onipotente. Porque, de fato, o poder emana dele. E aí a gente cria um conceito que vem de outra coisa. Por exemplo, outras pessoas, outras religiões, elas trabalham com orações diferenciadas. Elas oram para deuses diferentes. Elas não oram para um único Deus como nós oramos, mas elas oram para diversos deuses. Aí sim faria sentido em falar em oração poderosa, porque dependendo da hierarquia que esse Deus pertence, ele vai ter mais poder ou ele vai ter menos poder. Então, o cidadão que ora para um determinado Deus aí de uma hierarquia X, esse Deus da hierarquia X vai ter um certo poder. Mas o Deus da hierarquia Y vai ter um poder maior. Mas esse não é um conceito bíblico, porque nós que seguimos a palavra do Senhor, oramos ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, àquele que é todo-poderoso.
Se oramos assim, então a oração nossa não é fraca e nem poderosa. A nossa oração é oração. O poder está em Deus que responde. Consegue entender? É só um exemplo para a gente entender como é que é sugada a educação cristã. Vão sendo trazidos conceitos que são conceitos que não acham base na palavra do Senhor. Mas como nós, cristãos, não temos referência na palavra do Senhor, não temos conhecimento da Bíblia, esses conceitos são introjetados na nossa linguagem. E a gente começa a falar isso porque alguém falou isso em algum lugar, nós também começamos a falar. Demos um exemplo aqui da oração forte, mas poderíamos dar uma infinidade de outros exemplos. Certamente aí na mente dos irmãos já surgiram outros exemplos, né? De situações que interpretam essa imagem de que a nossa educação cristã está sendo sugada, mas está sendo sugada por buraco. É necessário que se pare com isso e que se refaça essa perspectiva. Daí, mais uma vez, o nosso parabéns aí aos nossos irmãos que têm essa iniciativa de trazer uma pós-graduação, de trazer uma graduação, uma reflexão teológica a respeito de temas da palavra do Senhor, fazer os obreiros pensarem, discutir. Isso é importantíssimo, isso é fundamental, né? Dentro desse contexto da educação cristã. Vamos ver uma outra imagem aí para continuarmos pensando as nossas ideias. Olha aí, o que essa imagem está falando com esse pobre rapaz? O que essa imagem fala para você quando você pensa em educação cristã? Esse rapaz está chegando, ele está saindo. O que essa imagem fala aí para vocês? O que essa imagem fala? Oi. Ele está sendo esmagado, sufocado. Você pega o aluno da escola dominical, do culto, ele não tem voz, ele não pensa, ele não fala. Quando ele fala, o professor diz, ele está atrapalhando a aula. Então ele é esmagado constantemente. Mas só que nós temos ali um sujeito, nós temos uma pessoa. Ali é uma pessoa. Aqui nós somos pessoas. Pessoa sente, chora, ri, tem sono, cansa, veio do plantão, chegou mais cedo, chegou atrasado. É isso mesmo. Cada um vem de uma história, cada um vem de uma situação. E eu não posso, e você também não pode, pensar, olha, eu preparei a minha aula. Está aqui minha aula, está preparada. E eu tenho que colocar isso goela abaixo de todo mundo. Não, não posso fazer isso, não podemos fazer isso. Por que não podemos? Porque a gente vai espremer o rapaz, a gente vai sufocar o rapaz. Eu não entendo porque o jovem não quer ir para a escola dominical. Eu também não entendo. A gente pega a escola dominical para detonar o jovem, para detonar a criança. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Essa juventude não serve, essa mocidade isso, esses anciãos aquilo. E a gente põe defeito em tudo. Aí fala, por que você não vem para a escola dominical? Fala, você tá botando defeito em tudo, aí você está me chamando para participar desse negócio? Eu é que não vou. Se você que está na frente está botando defeito, eu vou lá? Vou nada. Entende? Aí a gente vê a educação cristã sendo exprimida, as pessoas estão ali naquele sofrimento, levando, o camarada, não vejo a hora de terminar o ano. Por quê, rapaz? Porque eu quero entregar a escola dominical, quero entregar, porque eu não aguento mais aqueles alunos são uns monstros. Será que é essa a perspectiva do educador? Será que eu posso pensar dessa forma? Será que eu posso imaginar que a educação cristã se faz nesse princípio de sufocamento do indivíduo? Não, você não pode se expressar, não. Você tem que ficar quieto, calado, sentado. Quem é que aguenta ficar quieto, parado, sentado?
Hoje em dia o pessoal está falando muito de TDAH aí, para todo lado, todo mundo, né? TDAH para cá, TDAH para lá, é hiperatividade. Quem que não é hiperativo? Põe você para assistir aqueles filmes, não tem uns filmes chatos? 3 horas para você assistir aquele filme chato. Você não fica hiperativo também? Aí você começa a mexer, você cutuca aqui, cutuca ali, você começa a pensar, né? Ah, meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Não é que você é hiperativo, é porque aquela situação ali não está contemplando você. Todo mundo é hiperativo, fica na fila do banco 5 horas. Você fica lá tentando ir o caixa, o sistema fora do ar. E você está lá esperando para pagar a conta. Vê se você não é hiperativo lá. Você já acha um tique-tique aqui, um espreme, uma coisa para fazer, claro. Então, todo mundo é hiperativo, ninguém é hiperativo. Depende se aquilo que eu estou fazendo tem a ver comigo. Então, a escola dominical, o culto, a educação cristã, nós temos que pensar qual é o sujeito que nós estamos trabalhando hoje. Eu vou educar minhas crianças igual minha tataravó educou. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque o sujeito muda, a sociedade muda, nós mudamos. E a educação cristã precisa também mudar. Precisa pensar outros referenciais, precisa pensar outras ideias, precisa pensar outros autores, outras formas de enxergar as coisas. Então, não é no meu tempo era assim, não. Ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Essa é a perspectiva cristã. É essa a interpretação que Cristo trouxe quando ele anunciou o reino. Jesus não anunciou o reino dizendo, no meu tempo era desse jeito. Não. Jesus anunciou o reino dizendo, ouvistes o que foi dito. Agora ouçam o que eu tenho a dizer. Então, esse movimento que a educação precisa fazer, esse movimento que a igreja precisa fazer, essa percepção que a igreja precisa ter. Que percepção? Que as coisas mudam e que as abordagens mudam. Então nós temos muitos crentes exprimidos na nossa igreja. Estão exprimidos, estão sufocados. Aí o que acontece em alguém que está exprimido? Ele está louco para sair do aperto. Não é isso? Claro, o que esse rapaz está querendo aí? Ele está querendo que a porta se abra para ele se mandar. E na igreja nós estamos cheios de gente esperando a porta abrir para ele se mandar. Primeira oportunidade que ele tem, desaparece. A criança, por exemplo, ele vai para a igreja, aí a criança lá de 2 aninhos, 3 aninhos, está aprendendo a andar, e criança aprende a andar correndo, já viram isso? Já está correndo. Caiu, claro, né? Que caiu. Ele está aprendendo a andar, quer aprender a andar correndo, é assim mesmo, criança é desse jeito. Aí a gente fala assim, criança não pode correr na igreja. Criança não pode falar na igreja. Criança não pode brincar na igreja. Criança não pode fazer não sei o quê. Criança não pode fazer aquilo. Criança não pode fazer aquilo outro. Aí a criança vai para a igreja, ela diz assim, lá vou eu para aquele lugar chato, que eu não posso fazer nada. Aí, enquanto ela é criança, ela vai debaixo do jugo de quem? Dos pais. Menino, vamos para a igreja. Pai, não vou. Não vai? Espera aí que eu vou te acertar já já. Então, ele vai. Mas quando ele começa a engrossar o pescoço, toda aquela repressão, todo aquele espreme que ele viveu quando era criança, ele está louco para sair daquele lugar. Consegue entender? Eu preciso pensar na educação para as crianças. Eu não posso querer que a minha criança da igreja seja um adulto. Que é isso, gente? 2h30 de culto para criança ficar ali quietinho. Você tem que ficar quietinho do lado do pai, do lado da mãe, tem que ficar quieto. Que criança... Brincadeira. Aquilo é um espremo para o menino. Nós estamos espremendo o menino. Na primeira oportunidade que esse menino tiver, ele, pé na estrada, ele não fica. Entende? O pastor está dizendo que tem que virar bagunça na igreja? Misericórdia, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que a criança precisa ter um lugar para ela.
para ela brincar, para ela correr, para ela sorrir, para ela ser criança. Se ela não pode ser criança perto da gente, então vamos tirar a gente de perto dela. Porque, na perspectiva aí, Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. E ele disse, apartai-vos de mim, vós todos, que praticais a iniquidade. Então, se a gente fosse colocar numa balança, parece que as crianças estão mais no vinde a mim, e nós estamos mais no apartai-vos de mim. Mas a gente quer que a criança assuma a perspectiva do adulto ali no culto, na hora da igreja. Não! O que foi, pastor? Você parou de pregar? Não, aquela criança ali tem mãe? Claro que tem mãe, não foi chocadeira. Ela tem mãe, tem pai, tem tio, tem tia, tem primo, tem cunhado, tem todo mundo. Entendeu? Essa perspectiva da educação. Então, eu vou pensar uma educação para as crianças da igreja. Beleza, vamos pensar uma educação para as crianças da igreja. Mas essa educação que nós vamos pensar para a criança tem que ser uma educação para crianças. Eu não posso pensar uma educação para criança como eu penso uma educação para adulto. Já pensou se tivesse aqui um menininho de 2 aninhos, e eu, um cara chato que nem eu, falando essas coisas aqui, que ele não está entendendo o que eu estou falando, não está vendo, e eu dizendo para ele, fica quieto, menino, esse menino não tem pai, esse menino não tem mãe. Puxa, que contribuição eu estou dando para a educação desse menino? Mas as nossas igrejas, todas elas, nossas igrejas, de uma forma geral, a nossa igreja fez isso. Então, o que eu tenho visto aí nas minhas andanças é que igreja não é lugar de criança. Não é lugar de criança. Não pode nada. A criança quer rir, não pode rir. Por quê? Porque está na hora do culto, tem que ter seriedade no culto. A criança quer andar, ela não pode andar porque na hora do culto não é hora de andar. A criança quer brincar, ela não pode brincar porque culto não é lugar de brincar. A criança quer conversar com um coleguinha, amigo dele, chegar dele, ele não pode conversar porque na igreja não é lugar de conversar. A criança quer dormir, dormir pode. Mas se a criança ficar dormindo, como é que ela vai aprender o caminho em que ela deve andar? Ela vai dizer assim, igreja é lugar de dormir. Mas a palavra do Senhor diz, desperta tu que dormes. Puxa, parece que nós estamos fazendo tudo ao contrário. Esse sinal do espremo, do aperto. Quantas crianças apertadas em nossas igrejas? E a gente precisa repensar isso. Pastor, mas qual é a solução? Não sei. Nós temos que pensar. Talvez a solução da igreja X não seja a mesma solução da igreja Y. Porque as crianças da igreja X não são as mesmas crianças da igreja Y. A igreja X tem que pensar o que fazer com as suas próprias crianças. E a igreja Y precisa pensar o que fazer com as suas crianças. O que não dá para continuar é a gente pensar que a educação que se dá para o adulto é a mesma educação que se dá para a criança. O ensino que a gente faz para o adulto é o mesmo ensino que faz para a criança. Gente, eu não entendo adolescente. O adolescente não gosta de escola dominical. Eu entendo. O camarada está cheio de hormônio, está cheio de vida, está cheio de energia, está vivendo milhões de coisas. O corpo está mudando, a escola está mudando, tudo nele está mudando. E eu trago aquela aula prontinha, engessadinha, com tudo já perfeitinho. Não dou chance nem dele falar. Aí eu falo que o adolescente não gosta da minha aula. Mas como é que ele vai gostar de um troço desse? Consegue entender? A educação do adolescente tem que ser educação de adolescente. Eu tenho que pensar as coisas que ele está pensando, eu tenho que falar as coisas que ele está falando, eu tenho que discutir as coisas que ele está discutindo. Aí a gente vai parar de ver lá o adolescente sambando. Por quê? Porque, não, cara, isso aí eu estou querendo saber. Como é que é isso aí? Como é que a gente faz isso aí? Como é que anda esse troço aí? Consegue entender? Então tem muito adolescente exprimido na igreja. E o que a igreja tem feito com seus adolescentes exprimidos? Nada. Tem procurado aumentar a pressão. Aumenta a pressão aí, pastor. Os adolescentes estão fazendo não sei o quê. Aumenta aí. Não deixa, não. Pastor, os adolescentes não sei o quê. Não deixa, não. Não deixa isso também, não. Não deixa, não. E você vai só apertando.
Quem está sendo apertado, o que ele quer? Na primeira oportunidade, vaza. Foi embora. Claro, ele está no maior sufoco, está no maior aperto. Isso não é educação cristã, isso é outra coisa. Coisa esdrúxula aí que nós temos feito. E a gente precisa repensar esses negócios. Será que existe uma outra base que a gente pode pensar a educação da igreja? Deve ter, né? Então vamos procurar. E se não tiver? Se não tiver, a gente inventa, a gente mesmo faz. Mas é preciso que alguém comece a pensar estas coisas no contexto da igreja. Eu preciso começar a pensar essas coisas no contexto da igreja. Você aí também, viu, meu irmão? Você que está nos vendo aí, você precisa começar a pensar nisso aí. E se a gente falar nas senhorinhas da igreja, nos anciãos? Será que eles não estão meio exprimidos com a nossa educação? E assim a gente poderia dar aí outros exemplos. Quer dizer que a educação é algo que precisa ser pensada enquanto está sendo feita. E precisa ser feita enquanto está sendo pensada. Nada de blá, 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 nada de ativismo. Nós temos que ter uma praxis criativa. Então você é o líder lá da escola dominical, você é o pastor da igreja. Irmãos, vamos pensar a nossa educação aqui da igreja. Vamos pensar. Vamos pensar a nossa classe de crianças, ou não vai ter classe de criança. Vamos pensar o nosso espaço infantil. Eu quero mudar o nome, muda o nome. Eu quero mudar o dia, muda o dia. Não tem santidade em dia, não tem santidade em nome, não tem santidade em horário. Tem que começar às 10 horas da manhã. Por que tem que começar às 10 horas da manhã? Não pode começar às 10h30, 8h30, 9h30, ou sei lá que horário que pode começar? Não, a unção de Deus é no culto 20 horas. É mesmo. Tem unção de Deus no culto que começa às 20? A gente procura isso na Bíblia aí? Não? Não acha. Nunca vi de unção em horário marcado. A unção não dá. Tem que ser 20 horas que é a hora da unção. E de manhã tem que ser 9 horas, porque 9 horas é o horário da unção. Se começar antes ou começar depois, pronto, perdeu a unção. Perdeu o quê? Perdeu nada. A comunidade precisa começar mais tarde. Começa-se mais tarde. A outra comunidade ali precisa começar mais cedo. O que a gente faz? Começa mais cedo. E daí? Daí nada. É esse tipo de pensamento que nós precisamos ter, né, para romper com essa pressão com que os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças estão vivendo na igreja. Lembrando, se o indivíduo está espremido, a primeira coisa que ele quer fazer é vazar. E a gente tem vivido esse fenômeno aí. Irmãos vazando da igreja, fugindo, escapando. Por quê? Porque ninguém aguenta. E essa outra imagem aqui, o que fala para nós? Olha lá. Excluído, boa. O que mais? Lá atrás, o que vocês estão vendo o pessoal lá de trás? Tem alguém diferente aí no meio desse povo aí? Esse cara sou eu. Tem muita gente que pensa que a educação é ele. Olha os outros lá, como estão, escorados, tranquilos. E ele está lá, prontinho, na frente, primeiro plano. A educação aqui da igreja sou eu. Se eu sair da igreja, o Ministério da Educação acaba. Já ouviu alguém falar isso em algum lugar? Se eu sair do louvor, o louvor acaba. Se eu sair do não sei o que, acaba. É mesmo, cara. Hoje você está substituindo bem Deus. Porque na concepção bíblica, né, se sair Deus, aí acaba mesmo. Agora, na concepção da palavra do Senhor, uma pessoa não é o centro daquela atividade. O centro daquela atividade tem que ser Deus. Mas existem muitos educadores cristãos que se colocam como sendo o centro da coisa. Eu tenho o conteúdo. Eu sei. Você não sabe de nada. Aí, eu assumo o papel de Deus. E a escola dominical gira em torno de mim. Eu sou o cara, eu sei tudo. Pode falar, profeta. Mas a Bíblia, ela nos chama
muito atenção para a autoridade. Autoridade, opa, constituída por quem? Eu, Exatamente. tá? Mas quando você recebe uma autoridade, você tem, às vezes, que impor. Nunca impor, né? Nunca impor. Mostrar para eles, olha, a autoridade é, na verdade, delegada. Né? Se a autoridade precisa ser imposta, ela não é autoridade, é autoritarismo. A autoridade não é imposta. Eu vou exercer a autoridade. Exerça. A autoridade, ela é exercida. Ela não precisa ser imposta, colocada. Você tem que saber que eu tenho autoridade. Não, ele não tem que saber que eu tenho autoridade. Né? Eu tenho que exercer, eu tenho que vivenciar a autoridade. É isso que eu preciso. Entendeu, irmão? O que acontece, às vezes, é que eu quero ser o cara. Esse é o meu problema. Eu quero ser o centro do negócio. Então eu estou lá no grupo de louvor, mas a minha guitarra tem que ser a mais alta. Se não for a mais alta, eu não quero. Entende? Eu estou no grupo de oração, mas os irmãos têm que respeitar a minha oração, porque afinal de contas a minha oração é aquela oração. É a oração poderosa. Eu estou no grupo da educação cristã, então as minhas ideias têm que prevalecer. O irmão trouxe uma ideia joia para a escola dominical, mas eu não aceito a ideia dele. Por quê? Porque o irmão não sabe nada de educação. Quem sabe de educação aqui na igreja sou eu. Isso não é autoridade. Está longe da autoridade. Agora, a autoridade é constituída por quem? Por Deus. Então, Deus me deu autoridade e eu faço o que com a autoridade? Eu exerço. Só isso. Ninguém precisa saber que eu tenho autoridade. Você vai saber que eu tenho autoridade. Espera aí que eu vou te levar para o gabinete, vou levar para o pastor, vou não sei o quê. Quando parte para isso, é sinal que perdeu o quê? A autoridade. Já perdeu a autoridade, já foi, meu filho. Se você tem que reivindicar, porque eu sou o cara que... já sabe que perdeu. Aquele exemplo do guarda de trânsito, né? Está lá com aquela indumentária, com aquele vestimento dele, e ele tem que ir de carro em carro dizer, você tem que respeitar a minha autoridade, de carro em carro. O que aconteceu com ele? Já foi atropelado, ó. Há muito tempo. Ele chega lá e ele exerce a autoridade. Ele chega lá, levanta a mão, apita, e o carro se vira para lá. Ele se vira para lá. Ele não tem que ir lá para o motorista, dizer para o motorista que ele tem autoridade. Porque nesse dia ele sair para demonstrar que tem autoridade, o motorista já passou por cima dele. A autoridade cristã, mesma coisa. Eu não tenho que chegar na minha classe de escola dominical e dizer, irmãos, vocês têm que me respeitar porque eu tenho autoridade. Como assim? Consegue entender, irmão? Então, é claro que tem a hierarquia, tem a liderança, tem as organizações constituídas e precisa ter. Só que essa pessoa que está ali na liderança, ela não pode pensar que aquela situação, aquele ministério funciona por causa dela. Se não for eu, acaba a escola dominical. Se eu não chegar, não tem isso. Se eu não isso, não tem aquilo. Não, irmão. Na igreja, na perspectiva cristã, somos todos colaboradores, né? E aqui? Se lá eu tenho um destaque, aqui eu tenho todo mundo igual. Tanto faz. Eu olho para o irmão, é a mesma coisa que tu está vendo o irmão. Eu olho para a irmã, é a mesma coisa que tu está vendo a outra irmã. Tanto faz. Tanto faz? Como assim tanto faz? Nós somos pessoas e estão nos tratando como sendo máquinas, robô. Não, eu tenho aqui uma programação e você tem que cumprir a programação. É mesmo. Quem cumpre programação é o computador. Você faz lá, o programador faz a programação lá, não é isso? Insere no computador, não sei como faz isso, eu não entendo nada disso, né? Mas ele insere lá a programação e o computador faz o quê? Igualzinho está programado. Se o programador botar que 2 mais 2 é 4, o que o computador vai fazer?
2 mais 2 é 4. Mas se ele botar lá que 2 mais 2 é 8, o computador vai fazer o quê? 2 mais 2 é 8. Vai sair a resposta lá. E nós queremos transpor isso para as pessoas. Já sei como é que ele vai agir. Ele tem que agir de jeito. Aí eu quero botar uma programação nele. Como se ele fosse um robô, como se ele fosse uma máquina. E o que a gente está percebendo? Que essa coisa não funciona. Essa coisa não dá certo. Isso não vai para frente. Se o indivíduo não se sentir corresponsável por aquilo que está acontecendo, ele vaza, ele some. Ele vai virar hiperativo. Ah, mas os meninos não conseguem ficar dentro da igreja. Vamos ver o que está acontecendo dentro da igreja? Por que os meninos não querem ficar lá dentro? Coisas para pensar. Olha lá, que diferença agora. O que essa imagem está falando? Aonde que está o cara aí nessa imagem? Não tem o cara. Agora, É o dono da chave. É o dono da chave, né? Aí tá certo, é o papai do céu. Por quê? Porque está todo mundo ali cooperando. Uns estão puxando mais em cima, outros estão puxando embaixo, um está escorando aqui, o outro está escorando ali. E está todo mundo, mais ou menos, envolvido naquilo. Está todo mundo preparado e contribuindo para aquilo. Olha, está tendo uma crise lá na classe dos adolescentes. Não sou professor de adolescente. Que ideia é essa? Misericórdia. Olha, gente, olha, as irmãs estão passando uma crise lá. Não, departamento das mulheres? Eu não sou do departamento das mulheres. Não tem nada a ver com isso. As mulheres lá que resolvem as crises dele. Os adolescentes que resolvem a crise dele. E não sei quem que resolve a crise dele. Eu só resolvo crise do meu departamento. Da minha... É mesmo. Não é essa visão que Paulo passa para mim do corpo? Se eu tiver a unha encravada, todo o corpo está doente. Agora, nós somos especialistas, né, em repartir. O problema é na classe dos adolescentes. Pastor, para que você convocou a igreja? Bastava convocar quem? Os adolescentes, porque é problema de adolescente. Isso é problema de adolescente, isso é problema de criança, isso é problema de não sei quem. Isso é problema... Não, irmão, isso é problema da igreja. Isso é problema nosso. Isso aqui é um corpo. Se não é, deveria ser. Deveria ser um corpo. Então, ali nessa imagem, você vê todo mundo cooperando. Cada um faz uma coisa, cada um puxa mais forte, tudo bem, pode puxar mais forte. Mas eu puxo mais fraco, mas estou puxando aqui também. Estou dando minha contribuição, estou dando meu apoio. Entende? E a educação cristã precisa assumir uma perspectiva mais colaborativa. Uma perspectiva mais de cooperação, de ajuda, de harmonia, de andar junto. Mas, pastor, isso dá trabalho. Dá trabalho. Jesus, o professor dos professores, gastou aí 3 anos e meio aproximadamente com um grupo de pessoas. E lá no fim, quase, do tempo, ele disse assim, vocês não entenderam ainda. Vocês não entenderam ainda. Ele ressuscitou, está caminhando com os discípulos, conversando com os discípulos, explicando para os discípulos, e os discípulos não estão entendendo. Eles falam, meu Deus! E a gente quer resolver o problema da igreja em uma mensagem. A gente quer resolver o problema dos adolescentes, dos jovens, das crianças, em uma aula de escola dominical. Eu já falei sobre sexualidade. Tá bom, irmão, você já falou, mas fala de novo. Eu já falei sobre dízimo. Tudo bem, você já falou, mas fala de novo. Já preguei sobre isso lá na igreja. Tudo bem, irmão, você já pregou sobre isso, mas prega de novo. Vai de novo. Já pensou se Deus fizesse isso com Elias? Não, Elias, eu já falei com você sobre isso aí. Puxa, onde é que eu estava agora? Já pensou se Deus fizesse com você, irmão? Não, eu já falei com ele sobre isso aí, também agora não falo mais não, ele que se vire. Quantas e quantas vezes o Senhor volta, abençoa, renova, perdoa, quantas e quantas vezes. Mas nós não, nós temos essa síndrome, né, da perfeição. O que eu fiz está feito, perfeito, não tem retoque, está feito. Olha, eu dei uma aula sobre obediência aos pais. Depois daquela aula, nenhum
adolescente, nenhuma criança vai desobedecer os pais mais. Me dá essa aula aí que eu quero, meu amigo. Não é isso? Me dá essa aula aí. Porque se em uma aula você resolveu o problema da obediência, rapaz, você é o cara. Aí sim, aquela imagem lá faria sentido. Você é o cara. Mas isso existe, irmão? Não, isso não existe. Então eu falei uma vez, eu preciso falar de novo. Eu não tenho que chegar no dedo, no nariz do cara e dizer, você é um irresponsável, você é um moleque, eu já falei sobre isso aqui na igreja. Tá bom, pastor, você já falou sobre isso, mas fala de novo. Eu gosto muito do tratamento de Jesus com Pedro, né? Pedro com Jesus, lá do final, lembra? Pedro fez tanta coisa que ele fez, e vai lá no final, Jesus vai repreender Pedro. E olha o conteúdo da repreensão. Pedro, tu me amas? Não é? Olha que coisa. Ele diz, sim, Senhor, te amo. Então, vai trabalhar. Vai trabalhar. Agora, nós não, irmãos. Nós temos aquela ideia. Eu já falei sobre isso. Então, agora, bem-vindo, irmão. Eu já falei sobre isso. Então, você está errado. Porque eu já falei sobre isso na igreja. Você está... Aí, massacra o sujeito. Ótimo. Massacrou, esperneou, tudo bem, ele ficou ali quietinho, tal. Na primeira oportunidade que ele tiver, o que ele faz? Fui. Claro. Entende? Então essa ideia de cooperação, não sei quem é o chefe aí, não sei quem é o melhor, não sei quem é o destaque. Todo mundo aí está destacado, todo mundo está contribuindo, todo mundo está colaborando, estou segurando um pedacinho aqui, estou segurando o outro lá, e aí a igreja vai andando. Agora, se eu assumir que a educação cristã da igreja sou eu, não tem como. Não vou avançar, não consigo ir para frente dentro dessa perspectiva. Está vendo aí? Confirmando a mesma ideia? Mãos diferentes, pessoas diferentes, cores diferentes, mas está todo mundo ali trabalhando com aquela obra de arte ali. Mas eu não estou entendendo direito qual é o desenho. Tudo bem, talvez a gente não entenda direito qual é o desenho. Espera ficar pronto. É isso aí, espera um pouquinho. Mas não, nós temos essa crise de perfeição. Fala assim, não, crente tem que ser o primeiro. E se eu for o segundo, qual é o problema? Mas a gente cria uma... E aí, um monte de jovens, adolescentes e crianças, e adultos, né, jovens casais, na primeira frustração, eles largam tudo. Primeira coisa que não dá certo, ele larga. Vai embora, abandona. Pastor, eu vou separar. Como assim separar? Você casou semana passada. Não, pastor, estamos numa crise. Rapaz, estamos numa crise uma semana. É porque cria essa imagem de tem que fazer perfeito, tem que ser o melhor, da primeira vez, tudo tem que acontecer, tal. E o jovem vai criando esse clima. E ele não aprende a lidar com a frustração, com o fracasso, ele não aprende a lidar com a derrota, ele não aprende a lidar com a escassez. Não, pastor, não aguento mais. O que você não aguenta mais, ué? Não aguento mais. O que foi que aconteceu? Eu estou com a dor na perna tem um dia. Você está um dia com a dor na perna e você não aguenta mais? Como assim? É porque a gente tem criado pessoas desse tipo, onde tudo dá certo, tudo funciona, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, tudo é isso. Casamento de crente. Olha que bênção, tudo vai dar certo, tudo funciona. A gente põe aquele mundo de flores. E quando os jovens vão lá casar, eles falam, não é nada do que o pastor falou, não. Aí eles querem desistir. Por quê? Porque eles não têm costume de enfrentar todo tipo de situação. Entende? Aqui sim, tá cada um ali, dá uma mão, eu ponho a mão aqui, às vezes a minha tinta não combinou a cor, e daí, se não combinou a cor? Vamos pensar, vamos adiante, vamos em frente. Mas nós queremos que tudo saia perfeito do primeiro dia, da primeira vez, no primeiro lugar. Não tem como. Não dá.
Dúvidas quanto a essas imagens iniciais? Então, isso é o resumo da nossa problemática, né? É nesse contexto que a educação cristã está inserida, nessas mazelas, nessas dificuldades, nesses problemas, nessas angústias, essas coisas que estão aí lidando. Ah, você vai dar aula amanhã na escola dominical? Então, você vai enfrentar essas coisas que nós falamos aqui, e outros que não falamos, mas essa problemática que você está envolvido. Então, para marcar aí, ó, nossa educação cristã tem sido superficial. Quanta superficialidade. Quanta superficialidade. Você não consegue. Você fala assim, irmão, vamos meditar aqui no texto da palavra do Senhor. Como é que é, pastor? Não, medita não, me dá logo o gabarito. 3 coisas para ser feliz. Coisa 1, coisa 2, coisa 3. Isso, é isso aí que eu quero. Coisa 1, coisa 2, coisa 3. É isso que eu faço para ser feliz. É mesmo, irmão. Será que se eu fizer 3 coisas eu vou ser feliz? Olha que coisa boa! Felicidade em 3 coisas, em 3 pontos, 3 aspectos, 3 isso, 3 aquilo, ou 5 isso, 5 aquilo. 10 erros que o casal não pode cometer. Só 10? Que coisa boa! Me dá aí os 10 aí, que a gente não vai cometer. Os 10 eu não preciso. Não é a maravilha, está feito, está resolvido o negócio. Mas será que é isso, irmão? Será que se eu passar lá para a igreja 10 coisas que o casal não pode errar, pronto, não preciso mais fazer palestra para casais. Que eu falei 10 coisas que o casal... Não é essa a perspectiva. Eu preciso fazer os irmãos, a igreja entender que a vida é uma vida complexa, que tem muita coisa, acontece muita coisa. E a palavra do Senhor também é complexa. O estudo da palavra, o estudo da Bíblia é complexo. Eu tenho que ler uma vez, 2, 3, 50, 200, e ainda está pouco, ainda não estou entendendo, eu preciso de ajuda.